Capítulo 11 do livro de Atos vai falar assim: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele e os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso do céu, como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Então a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto à casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele homem, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: Envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia,
o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Capítulo 11 vai falar sobre a missão dos discípulos. Os discípulos eram judeus. Os discípulos andavam com Jesus, que era judeu. Os discípulos pregavam para judeus. Os discípulos ensinavam nas sinagogas. Mas o que Deus estava levando eles a entender e compreender era sobre o papel dos gentios. Era sobre o evangelho anunciado ao povo da igreja. Quando nós falamos de sinagoga e de igreja, nós estamos falando sobre dois povos distintos, mas que Deus não faz acepção, que são o povo judeu, que crê na lei de Moisés, que interpreta a lei de Moisés, que cumpre a lei de Moisés. E estamos falando sobre os gentios, a igreja, que aceita Jesus, que recebe o evangelho e que recebe o dom espiritual. Então, quando nós temos a lei, que é justa, e temos o Espírito Santo, nós temos as duas pontas da verdade. Então, quando nós entendemos que Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele quer que nós andemos num caminho da retidão. Deus, ele quer buscar em nós aquilo que o nosso coração necessita e almeja. Porque se nós estivermos fora da lei, se nós não quisermos cumprir os mandamentos, nós sofremos consequências. Mas se nós cumprimos os mandamentos e queremos a verdade dessa palavra, nós entendemos que temos temor ao Senhor. E o temor é o princípio da nossa comunhão com o Senhor. Porque se não tem leis num reino, se não tem mandamentos para cumprir num reino, não existe reino. Mas nós temos que compreender que o Senhor, ele é amor. E que o Espírito Santo, ele vem para aqueles que têm o coração quebrantado diante de Deus. Porque quando nós entendemos que nós erramos, quando nós entendemos que nós caímos, quando nós entendemos que nós pecamos contra o nosso Deus, nós entendemos que nós devemos nos arrepender. E quando nós nos arrependemos, e quando nós não somos contra o nosso irmão ou o nosso próximo, mas nós queremos que a palavra de Deus seja anunciada. Mas nós desejamos nos arrepender para que não possamos viver na incredulidade do pecado. Porque o pecado, ele é o único que nos afasta de Deus. O que nos afasta de Deus? É o pecado. Por que o pecado nos afasta de Deus? Porque Deus, ele não habita na sujeira. Deus, ele não habita onde há imundícia. E se nós estamos imundos, e se nós estamos cheios de pecados, é porque nós não chegamos ainda
na palavra da verdade. Quando nós entendemos que Deus ele enviou seu Filho como expiação para os nossos pecados, nós entendemos que nós devemos ir até Jesus. E o que é ir até Jesus? É anunciar o Evangelho, é anunciar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ele veio para morrer por nós, ele sofreu, ele padeceu por nossos pecados. Jesus ele precisou percorrer uma longa caminhada, 30 anos ele percorreu até chegar ao seu ministério. E quando ele chega ao seu ministério, a sua voz é de virtude, o seu coração é um coração agradável aos olhos de Deus, os seus passos são dirigidos por Deus. E quando ele seleciona os discípulos, quando ele separa os seus discípulos, é porque ele entende e ele crê que o Senhor tem sido com ele em todas as coisas. Porque ele se fez um com o Pai. Porque a vontade dele foi renunciada. Porque a vontade dele foi extirpada para viver a vontade do Pai. Jesus não queria morrer cedo. Jesus não queria passar por aquela dor e aquele sofrimento. Mas era o caminho que ele precisava traçar. Para que hoje eu e você pudéssemos obter essa palavra, pudéssemos obter esse amor da salvação, para que nós pudéssemos enxergar assim como Deus quer nas nossas vidas. E essa questão dos gentios faz nos entender que o Senhor, ele entrega a palavra para o coração que está disposto a receber. O nosso coração está disposto a receber essa palavra? Porque não há outra palavra que nos leve à salvação. Não há outra palavra que nos leve ao caminho da vida eterna. E se nós entendermos isso, nós entendemos que o Evangelho, ele é dado para aqueles que querem receber, para aqueles que querem ouvir e querem se entregar. Então, quando Deus, ele chama Pedro e mostra a visão sobre uma maneira espiritual, um vaso descia, um lençol descia do céu. E o que quer dizer isso? Que os animais, os répteis, as aves dos céus foram abençoadas. Então, o Senhor diz para ele: não chames comum ao que Deus purificou. Então, Deus já purificou todas as coisas. Então, nós devemos entender que todas as coisas são purificadas para a glória de Deus. O que precisamos purificar hoje é o nosso coração, porque não adianta nós nos privarmos de tantas coisas se o nosso coração está amargo, se o nosso coração está endurecido, se o nosso coração está ferido, se o nosso coração tem espinhos. Nós precisamos entender que quem cura o nosso coração é Deus. Nós precisamos entender que o que gera na nossa vida arrependimento é a palavra. E quanto mais nós nos aproximamos da palavra, quanto mais nós ingerimos essa palavra, quanto mais nós anunciamos a palavra, mais o evangelho é transformador nas nossas vidas. Mas a luz de Cristo brilha em nós, e é por isso que Pedro, ele anunciava a palavra, e muitos eram cheios do Espírito Santo, muitos eram transformados, transbordados pelo poder do Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que nós devemos clamar. E é esse Espírito Santo que nós devemos desejar, porque o Espírito Santo, ele vem para consolar as nossas almas, ele vem para transformar o nosso ser, para nos capacitar, para nos envolver com a palavra de Deus. E se você sente no seu coração
se o seu coração arde, se o seu coração queima por fazer alguma coisa, por mandar a palavra de Deus aos corações, por pregar, evangelizar, curar, libertar, esse é o seu momento. Não espere, não espere, o tempo está passando e é hoje o dia de você se levantar. É o dia de você anunciar as boas novas, anunciar o Filho de Deus, anunciar a restauração, anunciar a salvação, a libertação. Que essa palavra seja uma semente plantada no seu coração. Que hoje você possa se despertar, que hoje você possa olhar ao seu redor e perguntar a si próprio o que me impede de ir. Nada nos impede. Seja cheio do Espírito Santo aonde você estiver. Que o Espírito Santo possa transbordar na sua vida e retirar toda dor, toda amargura, todo sofrimento, toda mágoa, todo ressentimento, todas as prisões que te cercam. E que você seja inundado, inundada do poder de Deus sobre a sua vida, para que você possa se levantar e restaurar e purificar e transformar e glorificar e curar e libertar através do nome de Jesus. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.